Para orar? Para orar. Pai do Senhor, boa noite. Bom, chegou o momento da boa hora a palavra, né? Vamos orar a Deus agradecendo e pedindo a Deus que Ele fale conosco mais essa vez. Paz, pastor Marcelo. Amém. Oremos ao Senhor, amém? Senhor, Deus poderoso e tremendo, Pai amoroso, misericordioso, quero te agradecer, Senhor. Senhor, quero te agradecer por mais esse dia que passou sobre nossas vidas, por essa noite, Senhor, que já está aí se iniciando, e nós estamos aqui, Senhor. E se estamos aqui, já é motivo o suficiente, Pai, para a gente louvar e engrandecer o Teu nome, porque se aqui estamos, Pai, independente de como chegamos até aqui, Senhor, se estamos aqui, é porque a Sua misericórdia, o Seu amor, nos alcançou mais um dia. E eu te agradeço, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, Pai querido, eu te peço nessa hora, Senhor, nos alcança, Pai. Nos alcança pela Tua palavra, Senhor. Fala aos nossos ouvidos e que a Tua palavra, Senhor, que vai ser ministrada, ela não venha parar somente, Pai querido e amado, nos nossos ouvidos não, Senhor, mas que ela entre no nosso coração, na nossa mente, que ela transforme, Pai querido e amado, as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado. Pai querido e amado e querido e santo, eu te peço, Senhor, toma nossas vidas agora nas Tuas mãos, Senhor Deus querido e amado. Senhor, cada pessoa, meu Deus querido, eu, a minha esposa, e cada um desses, Pai querido e amado, que estão acompanhando essa live agora, Senhor, alcança cada um deles, meu Pai. Fala com cada um deles, Senhor. Meu Deus, cada um aqui tem uma necessidade. Senhor, cada um aqui, Senhor, tem uma dificuldade, tem um medo, tem um receio, tem uma dúvida. Cada um aqui, meu Deus querido e amado, tem os seus questionamentos, Senhor, tem as suas incertezas. Senhor, o Senhor é aquele que conhece o homem por dentro, o Senhor é aquele que conhece o coração do ser humano. Meu Pai, eu te peço nessa hora, Senhor Deus querido e amado, que o Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, fale em cada coração. Meu Pai querido e amado, ainda aquele, Senhor, que estiver com o coração duro, Pai. Ainda aquele, Senhor, que estiver relutando, Senhor, meu Deus querido e amado, para te compreender, para te aceitar. Olha, Senhor, Deus querido e amado, faz uma obra, Senhor, mas faz uma obra, Pai querido e amado, com amor na vida de cada um. Faz uma obra, Pai querido e amado, tendo misericórdia, Senhor, sabendo, Pai querido e amado, que o Senhor é Deus. Senhor, nós somos pequeninos e falhos, humildes e necessitados do Senhor, Pai. E sem o Senhor nós não somos e não podemos nada. Nessa hora, meu Deus, eu apresento ao Senhor cada um desses, que são todos conhecidos do Senhor. Senhor, nenhum desses que aqui está, Senhor Deus querido e amado, nessa noite, Senhor, é desconhecido de Ti. Todos o Senhor conhece, Pai. Senhor Deus querido e amado, eu te peço nessa hora, chama cada um pelo nome, Senhor. Pai querido, chama cada um pelo nome, Pai querido e amado. Senhor, visita a necessidade de cada um, a dificuldade. Pai querido, acalma o coração que está, Senhor, angustiado nessa hora. Meu Deus, dá, Senhor Deus querido e amado, entendimento e sabedoria para o Teu povo, para eles poderem, Pai querido e amado, prosseguir no dia a dia, para eles conseguirem, Senhor, meu Deus e meu Pai, lidar com a situação de cada dia. Senhor, a Tua palavra vai ser ministrada agora. Pai querido, que a Sua palavra não venha a ser ministrada em vão, não, Senhor, mas que a Tua palavra, ela venha produzir sementes em nossas vidas, Pai querido e amado, para a honra e glória do Teu nome. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, toma Tua serva, minha esposa, nessa hora. Usa ela, Pai. Senhor, dá sabedoria a ela, dá entendimento, Pai. Senhor, esclarece, Senhor Deus querido e amado, para que a Sua serva, meu Deus querido e santo, possa transmitir a Tua palavra. Senhor, nos torna receptível, Senhor, a Tua palavra. Nos torna, Pai querido e amado, dispostos, Senhor Deus querido e santo, a receber a Tua palavra. Meu Deus, toma cada vida aqui presente. E em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa e guarda cada um. Amém. Graças a Deus. Amém. Obrigada. Volte sempre. Oh, Glória. Simone, Regina. Oh, Glória.
qual Bíblia que eu vou usar? Essa aqui ou essa? Vou usar essa aqui. Pai, Juliana, seja bem-vinda. Paulo, Sérgio, seja bem-vindo. Gente, vocês estão com a Bíblia aí? Eu quero saber, sim ou não? Volte Volte sempre e traga mais um. Se gostar, fica com a gente. Ai, meu Deus. Ai, meu pai. Paz, irmão Fábio. André Amorim, paz do Senhor. Aleluia, glória a Deus nas alturas. Amém, pastor Marcelo. Gente, eu tava ouvindo a live de ontem e foi uma bênção ontem. E eu tenho várias observações para fazer. Tua presença traz alegria. Mas eu acho que, eu não sei se vai caber no nosso estudo de hoje. Se couber, se for da vontade de Deus, eu vou voltar no assunto de ontem. Se não, nós vamos a partir de agora pra frente. Quem mandou? Eu mando. Qual o versículo que a gente parou? Deixa eu lembrar, eu não sei não. Paramos no versículo 4. Agora nós vamos a partir do versículo 5. Mas eu vou ler, como a gente está no comecinho, eu vou ler desde o primeiro, ok? Desde o primeiro versículo, capítulo 2, versículo 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Eu acho que é necessário a gente relembrar o contexto, só para a gente se situar um pouquinho melhor. O autor aos Hebreus, ele escreve em especial a alguns cristãos convertidos, a alguns judeus messiânicos que por causa da perseguição, que por causa das aflições, que por causa dos outros judeus religiosos, eles estavam agora pensando em voltar atrás, pensando em abandonar a fé, pensando em voltar às antigas práticas. E o propósito principal do autor aos Hebreus é mostrar a supremacia de Jesus. Jesus, ele é superior, Jesus, ele é melhor, Jesus, ele é maior do que tudo, do que todos e de qualquer outro sacrifício. Ele vai nos dizer que Jesus, ele é superior aos anjos, ele vai nos dizer que Jesus, ele é superior a Moisés, Jesus, ele é um sacrifício perfeito, enfim. Ele está querendo mostrar para os judeus messiânicos que toda a palavra que eles ouviram, que tudo aquilo que eles ouviram a respeito de Cristo é real. Que Jesus, ele morreu e ressuscitou e está vivo. E o propósito que ele veio cumprir nessa terra, ele cumpriu. Foi realizado e foi realizado com sucesso.
Então, o propósito do autor é mostrar isso aos hebreus. Quem sabe eles ouvindo isso, eles não abandonariam a fé. No versículo 1 do capítulo 2, ele vai dizer assim, ó, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. A Bíblia diz que a palavra... Boa noite, Davi. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, eles ouviram a respeito de Cristo. Eles ouviram a respeito das obras e das manifestações e dos sinais de Jesus Cristo. Não só mostrada e testificada por ele, mas também pelos apóstolos. Foi confirmada pelos apóstolos. Então, ele está dizendo assim, olha, tudo isso que vocês ouviram, tudo isso que vocês ficaram sabendo, se agarrem nisso, se apeguem nisso. Não negligencie o que vocês ouviram. Não abandonem a fé por absolutamente nada. Nós falamos aqui ontem, anteontem, que evangelho é felicidade, mas não é facilidade. Irmãos, não tem conforto no evangelho. Se tem algum cristão que está muito confortável, alguma coisa estranha, alguma coisa errada está acontecendo. Porque não é normal, não é normal, ainda que não seja lutas espirituais, há uma perseguição constante. Jesus disse que se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria, mas como nós não somos do mundo, o mundo nos odeia. Então, isso sempre aconteceu, desde os profetas, desde antes de Cristo. Olha o que aconteceu com Jeremias, olha o que aconteceu com Isaías. Isaías foi um profeta de Deus que foi cerrado. A gente vai falar isso mais pra frente, não vou falar agora. Mas isso sempre aconteceu. A gente precisa escolher um lado. E quando a gente escolhe o lado, estar do lado de Deus, a gente está indo na contramão do mundo. E exatamente isso que estava acontecendo com esses hebreus. E o autor está dizendo, não abandone a fé, porque Jesus é o Filho, é o herdeiro, é o Messias, é o sacrifício perfeito, porque Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E nós não podemos negligenciar tudo aquilo que nós ouvimos. Nós falamos aqui ontem sobre o povo no deserto, o povo de Deus, o povo judeu que saiu do Egito. Foram mais de 600 mil pessoas, isso contando homens apenas. E dessas 600 mil pessoas, apenas 2 entraram na Terra Prometida. E isso é uma das coisas que eu fiquei pensando muito hoje. Aqueles leprosos que foram curados por Jesus Cristo, a Bíblia diz que eram 10 leprosos. De 10 leprosos que foram curados, só um voltou. Aí eu comecei a observar que, às vezes, numa multidão, no meio de uma multidão, no meio de tantas pessoas, são a minoria, e assim, a minoria esmagadora que realmente está com Cristo por causa de quem Ele é e não por causa daquilo que Ele faz. É uma minoria esmagadora que no momento de dificuldade, que no momento que da aflição, não vira as costas para Cristo. Jesus nunca vira as costas para ninguém. Jesus nunca abandona ninguém. Jesus nunca desiste de ninguém. E são as pessoas que abandonam Jesus, são as pessoas que viram as costas, são as pessoas que deixam de olhar para Ele e depois jogam a culpa nele. Mas observe que era muita gente que saiu do Egito, que ouviram as promessas, que viram sinais e prodígios, que viu o mar se abrir, que viu tantos milagres, que não precisou comprar roupa, que não precisou comprar calçado, que não precisou comprar comida, nem sequer trabalhar para isso. Mas só 2 pessoas realmente confiaram em Deus. Daqueles leprosos, gente, são 1 no meio de 10. É muita gente
gente que confia nas obras. É muita gente que está com Cristo só por causa daquilo que ele pode oferecer. É muita gente preocupada com coisas terrenas, com coisas que vão passar, com coisas que vão ficar. Jesus, depois dele ter multiplicado os pães e os peixes, lá em João capítulo 6, a Bíblia vai dizer que ele começa agora um discurso. E qual era o discurso de Jesus? Que o maná que o povo comeu no deserto pereceu. E não só o maná pereceu, mas como as pessoas. Que o Mário não desiste, né, gente? Não só o maná, mas como as pessoas pereceram. E Jesus começa a dizer, olha, vocês vieram aqui em busca do pão que sacia a fome, em busca do pão físico, em busca do pão que sacia o carnal, o físico, mas o que eu tenho para vocês é espiritual. Eu sou o pão que desce do céu. E Jesus começa a discursar acerca dele mesmo. E a Bíblia vai dizer que vai se retirando um por um. E desses que vão se retirando, alguns eram discípulos, não eram os apóstolos, que se tornariam apóstolos mais para frente. Mas alguns eram discípulos de Jesus, porque discípulos de Jesus não eram só os 12. Outros também foram discípulos de Jesus. Mas todos se retiraram. Uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Lembra que a gente falou que só se contava homens? Saúde. Só se contava homens. Então eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Aí você observa que era no mínimo 5.000 pessoas. Jesus agora está pregando. Ele saciou a fome, agora ele está pregando, dizendo que ele é o pão que desce do céu. Cadê essas 5.000 pessoas? Cadê estes 5.000 homens? Cadê as mulheres, as crianças? A Bíblia diz que vai se retirando um por um. E Jesus vai olhar para os 12 e vai dizer assim, ó, não querem vocês se retirarem também? Aí Pedro vai falar assim para ele, Senhor, a quem iremos nós? Não é aonde, é a quem. A quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Então perceba que alguém que realmente olhe para Cristo, alguém que realmente põe a fé em Cristo e em nada mais, são a minoria esmagadora. Esmagadora, tinha 12 discípulos no barco. Só um teve coragem de sair do barco e começar a andar sobre as águas. Só um. E esse um teve uma hora que também parou de olhar para Cristo. Porque a gente tem um leve costume de olhar para a força do nosso próprio braço. E a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem e põe a sua confiança na força do seu próprio braço. Então, eu tava pensando muito nisso. Em questão de números mesmo. Pai, gente, quem tá chegando agora, seja bem-vindo. Vando, Márcio. Nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em números mesmo, mais de 600.000 saíram do Egito. Participaram da mesma promessa. João 3,16 está escrito assim, ó, porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, Deus amou todas as pessoas, absolutamente todas as pessoas, sem exceção. Mas só serão salvos aqueles que olharem para o Filho. Só serão salvos aqueles que depositarem a sua confiança em Jesus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quem é que olha para Jesus? Quem é que confia em Cristo? Quem é o justo? Que está lá em Romanos 1,17, se eu não me engano, que vive pela fé. Eu não posso dar testemunho de mim mesmo, nem posso falar da vida de ninguém. Mas uma coisa eu sei, à luz da palavra, são poucos. São poucos. Nós não podemos negligenciar tudo aquilo que nós ouvimos. Nós temos que nos agarrar
como eu disse ontem, como o nosso socorro. Hebreus 12, 2. Olhem para Jesus, autor e consumador da nossa fé. No capítulo 2, no começo do capítulo 2, ele diz assim, né? Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Ele está dizendo o quê? Paz Renilde, seja bem-vinda. Ele está dizendo o quê? Que na dispensação da lei, eles receberam a palavra, e olha que estava ainda... não estava revelado, como foi revelado a partir de Cristo. Nós sabemos que Deus agora ele fala através de Cristo, e o véu se rasgou quando Jesus ele entregou-se como sacrifício na cruz. Então tudo aquilo que estava oculto passa agora a ser revelado através do Filho. Mas ainda assim tinha uma lei, e essa lei foi entregue pelos anjos. E aqueles que ouviram a lei, aqueles que receberam a mensagem, aqueles que ouviram a promessa e não creram, receberam justo castigo. E como eu disse ontem, nós estamos de certa forma, melhor do que aquele povo. A gente tem a palavra revelada. Alguém disse para mim num dos vídeos que a gente tem que buscar a revelação do Espírito Santo. Gente, a revelação é essa aqui, ó. Isso aqui é a revelação. Isso aqui está ao alcance de todos. Aí nós falamos ontem que se eles receberam justo castigo, imagine nós que recebemos do próprio Filho. Se negligenciarmos a palavra de Deus, se negligenciarmos tudo aquilo que nós ouvimos. Aí eu lembrei, estava pensando nisso hoje, meditando nisso hoje, estava lembrando de quando Jesus fala para as pessoas que não creram nele, né? Aí ele vai dizer assim, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Ele começa a falar a respeito das cidades, por quê? Porque eles estavam ali com Cristo. Eles estavam vendo sinais, eles estavam vendo prodígios, e eles estavam rejeitando, eles estavam endurecendo seus corações. E ele vai dizer assim, ó, muito menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra do que para essa geração. E olha o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. E Jesus diz que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra do que para aquela geração. Por quê? Porque eles estavam vendo. Eles estavam ao lado do Messias e rejeitaram, endureceram seus corações, negligenciaram a palavra de Deus que eles ouviram. E Jesus está dizendo, há menos rigor para Sodoma. Ele vai dizer em outra passagem, há menos rigor para Nínive. Gente, nós temos uma responsabilidade muito maior. Paz, Carmélio. O Carmélio sumiu. Nós temos uma responsabilidade muito maior do que aquele povo. Vamos lá. Porque o Espírito Santo discerne em algumas situações o que está registrado na poderosa palavra do Altíssimo. A revelação verdadeira, todas elas estão contidas na palavra de Deus. Porque eles desprezam a palavra. Bom, vamos lá. Versículo 5, gente. Hoje está pior que Sodoma e Gomorra. O povo escuta a palavra, mas não guarda. Negligência. Uma vez aqui a gente falou sobre Obrigada, Glaucia. Uma vez a gente falou aqui sobre a parábola dos talentos. E na parábola dos talentos, olha só que interessante. Na parábola dos talentos, Pai Todd, boa noite, seja bem-vindo. Um servo recebe 5 talentos, outro servo recebe 2 talentos e outro recebe 1. O Senhor se ausenta e aquele que recebe 5 talentos, ele vai granjear, ele vai trabalhar, ele vai multiplicar aqueles talentos que ele receberam.
O que recebeu 2 talentos, a mesma coisa. Ele vai trabalhar, ele vai granjear e ele vai multiplicar, ele vai dobrar aquilo que ele recebeu. Mas o que recebeu 1 talento, ele vai negligenciar. Olha isso que forte. Ele vai negligenciar o talento que ele recebeu do Senhor. Quando o Senhor volta, 2 verdades nós temos nessa parábola. Aliás, várias, inúmeras. Mas a primeira, o Senhor vai voltar. E a segunda é que quando ele voltar, ele vai prestar contas. Então ele vai prestar conta com aqueles servos. E o servo que multiplicou, que recebeu 5 talentos, que multiplicou, que dobrou, ele vai entrar no gozo do Senhor. O segundo, a mesma coisa. Só que o terceiro, o Senhor vai dizer assim, ó, servo mau e negligente. Foste infiel no pouco. Aí ele vai dizer assim, ó, pois todo aquele que tem lhe será tirado. Nós falamos aqui, oi Adriana, pai, seja bem-vinda, que bom que você está aqui. O que nós aprendemos nessa passagem? Eu falei muito sobre isso quando a gente ministrou ela aqui. A negligência, e eu nem tinha meditado nessa passagem aqui ainda, viu gente? A negligência leva o homem para a perdição. O que recebeu 1 talento negligenciou. Onde está essa parábola? Mateus 25. Eu vou ler só o... Mateus 25, né? Eu vou ler só o último versículo. Os últimos versículos. Mateus 25. Acho. Olha só, Mateus 25, versículo 26 está escrito assim: respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabia que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregastes o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Essa parábola, Jesus fala sobre a negligência. O servo mau, ele foi negligente. E aqui o autor aos Hebreus, ele nos exorta a negligência com aquilo que nós ouvimos e recebemos do Senhor. A despeito de tudo aquilo que ele fez por cada um de nós. E é o que ele fez, não é o que ele ainda vai fazer. Ele já fez. Aleluia. A obra vai ser concluída quando ele voltar e buscar um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Mas ele já fez, a gente vai ver isso aqui nesse mesmo capítulo. Lá na cruz do Calvário. Ele cumpriu, aleluia, o propósito da salvação. Ele já fez. Tudo aquilo que Jesus precisava fazer para que nós fôssemos salvos, ele já fez. Então, o que a gente não pode fazer é negligenciar o sacrifício, o sangue derramado na cruz. Oh, glória! Meu Deus! Vamos lá, gente. Eu não entrei nem no versículo 5 de hoje. Negligência nesse contexto. Versículo 5. Hebreus 2, 5. Pois não foi os anjos que sustentou ao mundo. Não foi os anjos que sustentou ao mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Lembra que o autor aqui, desde o capítulo 1, ele está dizendo que Jesus é superior.
que é maior, que é melhor do que os anjos. Então ele está dizendo assim, ó, não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo... Paz, cheguei da agenda. Você está em Hebreus? Hebreus. O irmão Fábio acabou de mandar aí. Quem é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvires... Ah, não, gente, espera. Eu virei 2 folhas. Vou voltar. Eu sabia que isso aqui não tava normal. Eu virei 2 folhas. Vou ler do 5 de novo. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual falamos. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de coroa o coroaste. E constituísse sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos teus pés. Até aqui por enquanto, já li demais. Não vou lembrar de tudo. Pensei que tinha bugado aqui, não buguei aqui. Eu falei, ué, isso aqui não é disso aqui, esse aqui tá lá pra frente. Paz Aparecida. Vamos lá. No versículo 5 ele diz, não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. O Pai não sujeitou o mundo aos anjos. Os anjos são ministros, são espíritos ministradores do Pai, enviados a nosso favor. Mas eles não foi a eles que o Pai sujeitou todas as coisas. Eles não têm poder algum, eles são apenas ministros de Deus. E detalhe, a serviço, a favor. Paz Rita, seja bem-vinda. A favor de Deus, ao nosso favor. Aí ele diz no versículo 6, antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo... que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos. Olha isso aqui. O autor está dizendo assim, ó. Ele é superior aos anjos. Isso aqui a gente já viu, já repeti milhares de vezes. Mas por um pouco, por um tempo, por um período de tempo, ele se fez menor que os anjos. Como ele se fez menor que os anjos? Assumindo a forma de homem, tornando-se servo. Fizeste por um pouco de tempo menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos teus pés. É interessante como esse capítulo, esse discurso do autor aos Hebreus lembra muito Filipenses capítulo 2. Por quê? Porque ali Paulo, em Filipenses capítulo 2, ele vai falar da humilhação de Cristo. Ele vai falar o ponto mais baixo que Cristo chegou, que foi a humilhação, a sujeição e a maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Paulo, em Filipenses 2, ele está mostrando e revelando a humilhação de Cristo.
a obediência de Cristo, a humildade de Cristo. E depois ele começa a mostrar a exaltação de Jesus, de Cristo. Ele vai começar a dizer, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome e assim por diante. Então ele revela a humilhação, a subordinação, a obediência de Cristo, para depois revelar que Cristo foi exaltado, foi elevado aos lugares mais altos, ao lugar de mais honra que o Pai poderia dar a alguém. E aqui no capítulo 2 não é diferente. O autor aos Hebreus, ele está fazendo praticamente a mesma coisa. Agora ele começa a dizer que aquele quem? O Senhor, o Filho do Homem, o Filho, ele se humilhou. Ele que é superior aos anjos, ele que é maior que os anjos, que não foi criado, foi gerado, que não vai passar, os seus anos não passarão, ele se fez menor. Ele se fez ainda menor que os anjos. Só que o autor está dizendo, olha, de glória e de honra o coroaste. Do mesmo jeito, ele faz como Paulo fez. Do mesmo jeito que o autor mostra a humilhação do Filho, a humilhação de Jesus, ele mostra também a exaltação. Ele mostra também o lugar que o Pai o elevou. No versículo 6, ele diz assim, quem é o homem que dele te lembres? Paz, pastor Levi. Quem é o homem que dele te lembres? Quem lembrava de Jesus, gente? O profeta Isaías, ele vai dizer assim que não havia nenhuma formosura no seu rosto. Ele vai, nos primeiros versículos ele vai dizer assim, quem deu crédito à nossa pregação? Jesus se tornou o mais humilde. Mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Então, vamos para o versículo 8. Tem muita coisa ainda para falar, mas vamos lá. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos teus pés. Ele está dizendo que Cristo foi elevado. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provaste a morte por todo homem. Vamos até aqui. Até aqui. Gente, eu vou ler um texto. 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42 está escrito assim. Boa noite, David. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim
o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Meu Deus do céu. O autor aos Hebreus está trazendo a imagem do homem terreno. A imagem do homem que por um período de tempo não era espiritual, mas ele, e por opção do pai, por decisão do pai, ele se torna, depois de ter se tornado menor que os anjos, espiritual, e ele ressuscita e é coroado. O autor aos Hebreus, ele enfatiza o sofrimento de Cristo. No versículo 9 ele diz assim, por causa do sofrimento da morte. Por que ele enfatiza o sofrimento de Cristo? Primeiro, que quando na dispensação da lei, antigamente, as pessoas quando elas tinham que pedir perdão a Deus por causa dos seus pecados, eles precisavam oferecer um cordeiro imaculado, sem mancha, sem defeito, e era feito a expiação pelos pecados. Então, eles levavam ao templo, era feito a imposição de mãos sobre aquele cordeiro, para que fosse transferido simbolicamente o pecado do homem para o cordeiro. Irmãos, as pessoas acreditavam piamente, e era correto elas acreditarem, porque assim Deus ordenou. Elas acreditavam piamente que quando elas entregavam um sacrifício no templo, quando elas levavam um cordeiro no templo, quando elas ofertavam aquele cordeiro ao Senhor, quando o sangue daquele cordeiro era derramado, quando havia a imposição de mãos, elas eram perdoadas dos seus pecados. Eles tinham absoluta convicção, pela fé, por tudo aquilo que Deus já havia revelado, de que quando o cordeiro era entregue como sacrifício, ela era perdoada de seus pecados. E o autor aos Hebreus, ele vem mostrando o sofrimento de Cristo, revelando, assim como João fez, que Jesus Cristo é o Cordeiro. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim como as pessoas acreditavam que quando elas ofereciam um cordeiro, que quando era feita a imposição de mãos, havia uma transferência de pecado, assim, exatamente assim aconteceu com Jesus. Então, esse negócio de maldição hereditária, esse negócio de que a pessoa está em Cristo e não está liberta, esse negócio de vem de não sei quantas gerações, esse negócio de que tem não sei quantos espíritos, a partir do momento que a pessoa realmente, verdadeiramente entrega a sua vida na mão de Cristo, todos, absolutamente todos os pecados são perdoados. Jesus, lá na cruz do Calvário, ele não disse para aquele malfeitor, eu vou perdoar só metade. Ele não disse para aquele malfeitor, eu vou perdoar 90%. Ele não disse, eu vou perdoar 98%. Ele não disse, eu vou perdoar 99,9%. Ele disse, hoje estarás comigo no paraíso. Ele perdoou absolutamente todos os pecados daquele homem. Do mesmo jeito que na antiga aliança, as pessoas acreditavam que um cordeiro, quando era entregue como sacrifício, era perdoado os seus pecados, assim nós temos que olhar para Cristo. Assim nós temos que olhar para Jesus. Os teus pecados já foram perdoados na cruz. Mas Aline, e a fornicação já foi perdoado. Mas Aline, e o adultério já foi perdoado. Aline, e a traição já foi perdoada. Aline, e o homicídio já foi perdoado.
Agora você precisa, com o teu coração, acreditar nisso e com a tua boca confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E a partir daí vai começar uma obra de regeneração do Espírito Santo de Deus. Mas nossos pecados todos já foram perdoados. Houve uma transferência. A justiça de Deus, que era para vir sobre a humanidade, veio sobre Jesus. A justiça de Deus, a ira de Deus, que era para vir sobre a minha e sobre a sua vida, estava sobre Jesus. Se a sua vida está nas mãos de Cristo, se você confessou, Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 10, versículo 9. Falei que a gente usa a Bíblia hoje. Romanos 10, 9. Está escrito assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Irmãos, lógico que, como eu sempre tenho dito, a nossa vida cristã, a nossa conduta cristã é um progresso, é um avanço, não é uma vida estagnada. Nós estamos crescendo, aprendendo todos os dias, cada dia um pouco, abandonando as antigas práticas, abandonando os antigos hábitos, vivendo em obediência à palavra de Deus, aos preceitos de Deus, aquilo que está fundamentado de acordo com o que os apóstolos ensinaram, de acordo com aquilo que Cristo ensinou. Mas a partir do momento que nós confessamos com a nossa boca e cremos no nosso coração, ali já é feito a transferência de todos os nossos pecados. Obrigada. Se na antiga aliança as pessoas criam que aquele cordeiro, que era um animal, que o sangue daquele cordeiro era suficiente para perdoar os pecados, por que o sangue de Cristo não é? Por que o sangue de Jesus só perdoa metade dos pecados? Por que o sacrifício de Jesus não é suficiente para uma pessoa estar livre? As últimas palavras de Jesus no madeiro foi qual? As últimas palavras foi: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Isso, entrego o meu espírito. Paz do Senhor, Edivan. Gente, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deixa eu falar uma coisa para você. Creia piamente, se agarre. Versículo 1, nós lemos. Não negligencie isso. Não negligencie o sangue, a mensagem da cruz. Não negligencie o perdão dos pecados. Alguém pode não perdoar você, o mundo pode não te amar, o mundo pode virar as costas para você, mas o Filho de Deus, ele te perdoou, e não só isso, ele tomou sobre si todos os teus pecados, as tuas iniquidades, as tuas enfermidades, todo o castigo. Todo o nosso castigo estava sobre ele. Romanos capítulo 8, versículo 1 está escrito: não há condenação. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus já fez a obra. Irmã Aline, já concluiu? Vai ser concluída quando ele nos glorificar, né? Mas ele já fez a obra. A expiação. Você é perdoado, você já foi perdoado.
Não tenha medo, não deixe as pessoas colocarem na sua cabeça que você tem que ficar pedindo perdão por aqueles pecados que já foram perdoados por Jesus na cruz. A gente tem que pedir perdão sim todos os dias para Deus, porque somos pecadores, mas não no sentido de carregarmos um peso e um fardo de que nós não temos que carregar. Jesus disse assim, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados. Por quê? Porque os fariseus, os religiosos, colocavam sobre os ombros, sobre as costas dos homens, um jugo pesado demais. Detalhe, um jugo que eles mesmos não eram capazes de mover nem com um só dedo. E Jesus está dizendo assim, se vocês estão cansados, se vocês estão sobrecarregados, vinde a mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Jesus, o Cordeiro de Deus, o sacrifício já foi entregue. Josué 24. 15, pecados dos antepassados. Quem continua no domínio do pecado é porque não se arrependeu. Quem continua no domínio do pecado é porque não se arrependeu. Exatamente. O Espírito Santo, muitas pessoas, eu vejo muito aqui nos meus vídeos, muitas pessoas falam que se não for a lei, a gente não vai saber o que é pecado. Gente, a lei apontava para o que era pecado. Paulo diz, como saberia o que não devia cobiçar se na lei não tivesse escrito não cobiçarás. Mas isso foi na dispensação da lei. Aline, então hoje como que eu faço para saber o que é certo e o que é errado? Jesus disse assim, e quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Hoje quem convence o homem não é uma lei. Hoje quem convence o homem não é letras escritas nas pedras, como diz Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 3. Hoje quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. Hoje quem me convence do pecado, quem me convence da justiça, quem me convence do juízo é o Espírito Santo, não é uma lei. Até porque a lei não muda ninguém. Uma lei não muda absolutamente ninguém. Uma lei pode parar, uma lei pode travar, uma lei pode impedir, talvez, que o homem faça tal coisa ou não. Mas mudar o interior do homem, lei nenhuma é capaz de fazer. Um pedófilo, ele pode não infringir a lei, porque ele sabe que tem uma lei e se ele violar a lei, ele vai ser preso, mas ele vai continuar sendo um pedófilo no seu coração. Mesmo tendo lei. Agora, o Espírito Santo de Deus, ele transforma o homem. Ele faz do homem um novo homem. Ele muda o interior, ele regenera. O homem nasce de novo e agora ele não anda mais na carne, ele não anda mais segundo as vontades da carne, ele anda segundo o Espírito. A lei não muda, mas o Espírito muda, transforma, regenera e convence o homem. A lei veio por Moisés? Sim, Aparecida, veio por Moisés. Aqui no capítulo 2... Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos, ela veio por meio dos anjos para Moisés e Moisés passava para o povo. Vou dropar aqui essa habilidade, que eu tô sem. Vamos lá. Gente, onde eu parei? Vamos para o versículo 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Gente, isso aqui é maravilhoso demais. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Aleluia. Aleluia. Vou continuar, depois eu explico.
Pois tanto o que santifica, como os que são como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar de irmãos, dizendo: a meus irmãos, declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou, eu, os filhos de Deus que me deu. Visto, pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Deixa isso aqui mais pra frente. Pai Zeron, seja bem-vindo. Acabou minha água. Tinha um pouquinho. Paz, Márcio. Hoje tá calor. Hoje eu tô suando de verdade. Olha o que eu fiz. Gente do céu. Deixa eu ver meu cabelo aqui. Vou jogar em cima, hein? Oxi. Ele tá estranho isso. Ele tá estranho. Olha lá, mano. Ô, Pedro, você tá tirando o peito do quarto do papo, Pedro? Gente, é muito versículo. É muito versículo. Para eu explicar assim, é muita coisa, é muito profundo, é muita coisa, é num texto só. É maravilhoso demais isso aqui, gente. Como não amar a Bíblia? Como não amar a palavra de Deus? Não dá. A quem iremos nós? Eu não sei nem por onde eu começo. É muito lindo, muito maravilhoso. Meu Deus. Vamos lá, a gente parou no versículo 9. Então eu vou voltar para o 9 tentando explicando aos poucos. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Gente, Jesus Cristo. Lembra que a gente vem descobrindo isso tem sido revelado pra gente aos poucos. Paz, irmão Edivaldo. Isso tem sido revelado pra gente aos poucos, aqui nas lives, né? Que a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário não é só simplesmente ele foi lá, morreu, sofreu e ressuscitou e pronto, quem crê nele está salvo. É muito mais do que isso, gente. É muito além, é muita coisa em uma obra só. É muita coisa em um ato só. Aqui, o autor, ele está dizendo que ele conduziu os filhos à glória. Ele conduz os filhos à glória. Cheguei atrasado, mas cheguei. Seja bem-vindo, que privilégio nosso saber dessas revelações. Gente, João capítulo 17. Eu não sei, eu fico até perdida no meio de tanta revelação aqui, só nesse capítulo. Vamos lá, João capítulo 17, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 17. Aceita o Gabriel. Oxe, quanta gente pedindo para aceitar o Gabriel. Quem é Gabriel, gente? Nem sei quem é Gabriel. João 17. Deixa eu achar aqui o versículo. Ai, eu fico lendo em duas Bíblias e eu esqueço. Eu vou ler na outra. Paz Veiga.
Aceita que não vai se arrepender. Nossa, gente, que isso é muito estranho, né? Mano, Pedro quitou, velho. Que saco. Cristo. Mano, quita que eu vou tirar aqui da lista. Quita, vou tirar ele. Achei. O pessoal dele veio para sua live. Eu tô vendo. Sejam bem-vindos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Só que, infelizmente, agora eu não vou poder subir, porque a palavra está sendo ministrada, tá bom? Se depois da palavra ser ministrada ele quiser subir, tem todo... Pode subir, pode cantar um hino, 2 hinos, quantos hinos quiser, mas agora a palavra está sendo ministrada, tá bom? Lucilene, pai, seja bem-vinda. Ele tem uma palavra para você. Eu tenho uma palavra para vocês. Está escrito assim, João capítulo 17, versículo 19. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Versículo 22, está escrito assim: e eu lhes dei a glória que a mim me deste. Gente, olha só. A oração de Jesus e o que o autor aos Hebreus escreve. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória e a aperfeiçoasse por meio do sofrimento e autor da salvação deles. Portanto, que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Sabe o que Jesus está fazendo na cruz? Jesus está dizendo assim, ó, Pai, eu fiz a minha parte, agora santifica-os na verdade. Mais do que isso, no versículo 22 ele diz assim, ó, eu dei a glória que em mim me deste. Aleluia! Jesus não apenas morreu na cruz do Calvário. Jesus, ele está cobrando aquilo, aleluia, que ele veio fazer. O quê? Santificar os que creem nele. Jesus está cobrando aquilo que ele veio fazer, o quê? Glorificar aqueles que creem nele. Jesus está dizendo assim, ó, Pai, santifica-os em mim e por eles me santifico a mim mesmo. Eu lhes dei a glória que em mim me deste. E o autor aos Hebreus está dizendo isso. Ele santifica, ele glorifica. Aleluia. 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 Jesus. Gente, quando é que as pessoas vão conseguir enxergar isso? Quando que as pessoas vão conseguir enxergar tamanha obra, tamanha graça, tamanho perdão, tamanho amor, meu Deus, quando é que as pessoas vão olhar verdadeiramente para a cruz e entender o que Jesus fez? Ele nos santifica. Sabe o que é isso? Nós não somos santos. Nós temos que buscar a santificação. O autor aos Hebreus ele vai dizer, ó, segue a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Nós temos que nos santificar, mas em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Nos santificamos em Cristo Jesus. Somos santificados em Cristo Jesus. Buscamos a santificação em Cristo Jesus. Ou seja, nada fora de Jesus. Aleluia. Nada além de Jesus nos santifica, nos purifica, nos transforma. Nada. É só Ele. É só Ele e o seu sangue. No versículo 11. Pois tanto que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar de irmãos. Gente, ele não se envergonha
de nós. Aí eu vou lá para João de novo. Capítulo 21. Não, capítulo 20. João capítulo 20. Versículo 16. Está escrito assim. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se disse, Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Irmã, em certos momentos podemos cobrar também essa glória que nos foi dada por Jesus ao Pai. Diogo, olha que eu aprendi isso com o apóstolo Paulo. Se nós observarmos o começo da carta aos Efésios, ele diz que todo o poder que Deus usou para ressuscitar o seu Filho Jesus, ele opera em nós através do seu Espírito. Então, não que nós possamos cobrar, mas se nós cremos verdadeiramente, nós temos. Mas claro que a soberania de Deus, a vontade de Deus acima de todas as coisas. Paulo, ele diz que aquele que é infinitamente poderoso, ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pensamos ou pedimos. Segundo a sua misericórdia, o seu poder que opera em nós. Então, assim, quando nós entendemos o reino, quando nós entendemos que o reino está em nós, Jesus disse, o reino está em vós. Não é que nós podemos cobrar, não é que nós temos a autoridade ou poder para cobrar, mas nós podemos participar. Podemos participar disso. A glória pertence. Ninguém tá falando dessa glória, Todd. Não mistura as coisas. Ninguém tá falando dessa glória. Como assim? Entendi. Caramba, que é um colete, Pedro. Que é um colete, Pedro. Olha só, uma das orações que o apóstolo Paulo vai fazer. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no nosso coração, a fim de, estando arraigados e fundamentados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. É isso aqui que eu tô falando. Plenitude. Plenitude. Jamais. Não foi isso que eu falei, vamos dar glória ao homem. Eu nunca disse isso, gente. Não confunda as coisas, pelo amor de Deus. Como nós seremos cheios de toda a plenitude de Deus? Se nós começarmos a entender. Venha a nós o vosso reino. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. O poder dele opera em nós. A esse seja a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Como eu disse, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Mas nós temos que entender, gente, que a gente não vai fazer parte do reino de Deus. Isso não vai acontecer um dia. Isso já aconteceu. Nós já fazemos parte do reino. Quando a Bíblia diz o reino é tomado à força, está falando de autoridade, está falando de poder, está falando de domínio. Não que nós somos melhor ou superior do que ninguém, muito menos que Cristo. Mas quando nós trazemos o reino para a terra, nós alcançamos a plenitude. A plenitude.
plenitude. Jesus disse: o meu reino está no meio de vós. O meu reino está. Não é que vai vir. O reino está no meio de vós. A gente precisa entender um pouquinho de português. O que está é porque está. O que vai vir é porque vai vir. Pela fé, Fábio. Pela fé. Pela fé. Deixa eu voltar aqui, gente. Vamos lá. Jesus, ele morreu, ressuscitou, e os discípulos, todos fugiram. Ali, mas João estava lá aos pés da cruz. Estava depois. Mas na hora que vieram prender Jesus, ele também fugiu. Quem creu na pregação aí? Ontem a gente estava jogando. Ai, gente, eu li uns comentários. Está é presente. Vai vir é futuro. Exatamente. Os discípulos abandonaram Cristo. Os discípulos, no momento mais difícil, não estavam lá. Cadê Pedro? Mestre, eu não vou te deixar. Pode esses aí te deixar, mas eu não. Eu não vou te abandonar. Eu estou pronto para ir contigo para a prisão e tanto para a morte se necessário. Recebam o reino em nome de Jesus. Cadê os discípulos? Fugiram com medo. Alguém diz para Pedro: você parece com ele. Ele vai dizer não. Alguém diz para Pedro: você fala igual a ele. Ele vai dizer não. Não e não e não. Ele não diz que ele conhecia Jesus. Ele foge. Todos eles fugiram. Jesus morreu. Agora está todo mundo triste. Todo mundo chateado. Todo mundo chorando. Todo mundo... E agora? E agora? Aí Jesus ressuscita ao terceiro dia. Maria Madalena está lá na frente do sepulcro chorando. Jesus vai chamá-la e ela vai pensar, ela vai ver Jesus, mas vai pensar ser um jardineiro. Jesus vai chamá-la pelo nome. Quando Jesus chama pelo nome, ela vai dizer Rabone, que quer dizer mestre. Aí ele vai dizer assim, não me detenhas, porque ainda não fui para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos. Lembra que eu falei ontem? Jesus era unigênito. João 3,16, unigênito, único. Mas quando ele ressuscita, ele não é mais único, ele é primogênito, porque depois dele viria muitos outros. Então ele vai dizer assim, vai e avisa os meus irmãos. Ele podia falar assim, avisa os discípulos que fugiram. Avisa os discípulos que viraram as costas. Avisa os discípulos que me abandonaram. Mas não, ele diz assim, avisa os meus irmãos. E o autor aos Hebreus está dizendo que ele não se envergonha dos seus irmãos. Aleluia. Ele não se envergonha dos seus irmãos. Olha que maravilhoso, ele diz assim, meu Pai e vosso Pai. Aline, a mulher que fala de Jesus com cara de debochada. Esse cara aqui de novo. Gente do céu. O que eu faço? Não posso abandonar a fé. Que isso? Olha, a mira cravou, velho. Vamos continuar. Prendo meu cabelo. Tá muito calor. Hoje tá muito calor. Meu Deus, Pedro. Visto, pois, que os filhos têm participação. Versículo 14, gente. Visto, pois, que os filhos têm participação. Isso aqui não quer ficar. Mano, vai acabou no príncipe, não se escutou.
puxa nele. Igual nele. Que foi? Mentira, não dei capa não. Cadê a água, Aline? Tá aqui. Tá aqui. Peraí, já bebo. Vamos lá, foco. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou. Gente, é igualmente. Igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda vida. Olha só. O autor está dizendo que o diabo tem o poder da morte. Como assim? Como assim ele tem o poder da morte? Então ele pode, ou um dia ele pôde matar alguém? Não. É no sentido do pecado. Lá no Éden, quando a serpente engana Eva, e Eva faz com que Adão também participe, coma do fruto, ali veio a morte. Não é culpando a serpente, não é culpando o diabo, isso foi uma decisão e uma escolha deles. Mas eles se deixaram enganar. Mas por causa do diabo entrou a morte. E não só a morte física, a morte espiritual. Então, é esse o poder que o diabo tinha. Então, como assim, Aline? Ele não tem mais? Não. Ele não tem mais esse poder. Por quê? Porque maior que o diabo, maior que as suas astutas ciladas, é o Espírito de Deus, é a armadura de Deus e é a força do Senhor. Quando Jesus ele foi levantado na cruz do madeiro, a Bíblia diz que para isso se manifestou, para que aniquilasse as obras do diabo. Viu, gente? Como não tem esse negócio de ficar com não sei o que lá hereditário, com não sei o que lá de campanha, que não sei o que lá de quantas vezes, de quantos espíritos, é uma vez só. Quando Jesus ele vai para Gadara, a Bíblia diz que vem um gadareno na sua direção. E Jesus vai dizer assim, ele vai dizer assim para Jesus, né? Que temos nós contigo, filho do Altíssimo. Aí Jesus vai dizer para ele, qual é o teu nome? E ele não vai dizer o nome, ele vai dizer assim, legião, porque somos muitos. Quando Jesus expulsa, quando Jesus liberta aquele homem, Jesus não faz a obra pela metade. Jesus não liberta aquele homem pela metade. Jesus não vem um dia e volta no outro e fica uma semana expulsando o demônio daquele homem. Jesus faz uma vez só, porque o que Jesus faz é perfeito, porque o que Jesus faz é suficiente. Aquela mulher estava encurvada, 18 anos, era um espírito de enfermidade. A Bíblia vai dizer que Jesus estava ensinando no templo, aquela mulher entra na sinagoga, está na sinagoga, ela nem podia estar ali. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, olhando para ela, vai chamar aquela mulher para o meio. Chamando aquela mulher para o meio. Todd, quem está falando de trindade aqui, pelo amor de Deus? Jesus chama aquela mulher para o meio. E quando Jesus chama aquela mulher para o meio, a Bíblia vai dizer que imediatamente ela foi curada. Na mesma hora, está escrito Lucas capítulo 13, na mesma hora, aquela mulher foi
curada. Jesus não fez campanha de libertação. Jesus não fez campanha de maldição hereditária. Jesus não fez campanha de quebra de corrente, de não sei o que, de não sei o que lá. Jesus curou aquela mulher na mesma hora. E todos foram assim. Quando nós olhamos para Cristo, gente, não tem como uma pessoa estar em Cristo e não estar liberta. Possa ser que... Um assunto não tem nada a ver, a gente está pregando a Bíblia aqui. Ninguém está falando de trindade aqui. Possa ser que muitas pessoas não foram... Até esqueci o que eu estava falando. Todo dia mesmo, 3 dias direto. Pode ler. Versículo 15. E livraste todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus, isso é balela. Jesus, ele livrou todos do medo da morte. Gente, a morte é algo que ninguém gosta de falar. Ninguém gosta de comentar. Ninguém gosta de falar sobre a morte. E, de certa forma, é difícil nós enfrentarmos a morte. Porém, aquele que está em Cristo, nem da morte tem medo, gente. Nem da morte tem medo. Você está me provocando. De propósito. Cadê o seu fruto? Há um ditado popular assim: para tudo dá-se um jeito, menos para a morte. E eu conhecendo a Bíblia, conhecendo o meu Jesus, eu digo que até para a morte tem jeito. Para tudo, Jesus tem um jeito, inclusive para a morte. Porque Ele é a ressurreição e a vida. Aleluia! Ele é a ressurreição e a vida. Paulo, ele estava preso. O exemplo é Lázaro. Paulo, ele estava preso. E ele sabia que ele ia morrer. E Paulo não se lamentava. Paulo estava no corredor da morte. E ele vai dizer assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Na carta que nós estudamos, no Filipenses, ele disse assim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, gente, aquele que está em Cristo não tem medo da morte. Não é que a gente ande desejando a morte. Não é que a gente vai buscar isso. É que a gente sabe que essa vida aqui é passageira. E que um dia, que a morte pra gente, na verdade, é uma transição. A morte pra gente é estar com Cristo. É lucro. Então, o autor aos Hebreus está dizendo assim, ele livrou todos do pavor da morte. Não tem mais morte. Gente, eu tenho um testemunho de vida. Quando eu estava no mundo, bastante pessoas aqui já conhecem meu testemunho. Eu me drogava, eu bebia, eu fumava. Tinha uma coisa que eu tinha muito medo. Muito medo. Todas as noites, eu deitava para dormir, colocava a cabeça no meu travesseiro e eu pensava na morte. Eu não sei porquê, eu não sei como eu chegava nisso, mas eu pensava. Eu não sei para onde que minha cabeça viajava, minha mente viajava e eu chegava a essa conclusão. Meu Deus, eu não posso morrer. Meu Deus, eu vou morrer. Meu Deus, que medo da morte. Eu morria de medo de morrer.
Eu tinha muito medo, era um pavor que chegava a me dar ansiedade. Eu tenho fobia, só de pensar nisso eu me dava fobia. Toda noite, e eu pensava na morte, eu pensava nas pessoas que gostam de mim, me vendo morta. Toda noite eu pensava nisso e eu tinha um pavor tão grande, eu tinha um medo tão grande de morrer. Ah, não, eu tenho. Sim, já era casada. Era eu e meu esposo. Eu tinha um medo tão grande de morrer que eu não sei explicar pra vocês. Eu não consigo explicar, mas... E eu não sei por que eu tinha isso, e aliás, hoje eu sei, né? Mas eu não sei como que eu chegava nesse pensamento. Mas todas as noites eu tinha muito medo da morte. Hoje eu vivo isso aqui, ó. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda vida. Eu não tenho medo da morte, gente. Se vocês perguntarem pra mim se eu quero morrer, eu não quero. Se vocês perguntarem pra mim se eu tenho planos pra essa vida, eu tenho. Se vocês perguntarem pra mim se eu quero, paz, irmão Alex... Se vocês perguntarem pra mim se eu quero continuar pregando o evangelho por muitos e muitos anos, eu quero, assim como Paulo. Mas eu não tenho medo nenhum de morrer. Isso aqui não é soberba, não é achar que eu tô garantida, mas eu não tenho medo da morte. Ela não tem poder sobre mim. Nem a morte tem poder sobre mim. A minha vida está nas mãos de Cristo. A minha vida está nas mãos de Jesus. Eu não tenho medo nem da morte. Não tenho. Nem penso mais nisso. Glória a Deus. Versículo... Obrigada por quem está dando aleluia. E obrigada para quem não acredita. Versículo 16. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Gente, é meia-noite. Isso é uma confissão de fé. Glória a Deus. Esse aqui é maravilhoso. Ai, meu Pai do céu, do céu, do céu, do céu. Vamos lá, gente. Isso aqui é muito, 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 muito maravilhoso. Sua história é parecida com a minha. Paz, pastora. Gente, eu vou ler com calma. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Porque ia terminar cedo. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referente às de Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Paz Aline, paz Nice. Gente, no versículo 16, o autor está dizendo assim, ó, ele não socorre aos anjos. O código é 72.930. É isso mesmo, Freires, Manassés Freires. Gente, ele não socorre aos anjos, mas ele nos socorre. Por que que Jesus se tornou homem? Por que que mesmo sendo em forma de Deus, ele se esvaziou e se tornou homem? Você vai sozinho? Antigamente, quando o povo falava assim, tenho fome, Deus mandava o maná do céu, porque o povo dizia, tenho fome. Antes, quando o povo dizia, tenho sede, Deus fazia água sair da rocha, porque o povo dizia, tenho sede. Antes, quando o povo dizia, tô com medo, tô angustiado, Deus
consolava, porque o povo dizia: tô com medo, tô angustiado. Mas Jesus, ele se tornou homem, ele encarnou para não mais o homem dizer assim, obrigada, Anice, para não mais, quando o homem dizer assim, pai, tenho fome, agora ele sabe exatamente o que é ter fome. Quando o homem disser assim, pai, tenho sede, ele sabe exatamente o que é ter sede. Quando o homem diz assim, eu estou angustiado, eu estou aflito, ele sabe exatamente o que é estar angustiado, pois a alma dele angustiou-se até a morte, como ele disse, a ponto dele suar gotas de sangue. Tudo, absolutamente tudo o que nós passamos e todas as tentações que nós enfrentamos, Jesus passou por nós. Então, sabe, quando você diz assim, Deus, eu quero desistir, não dá mais para mim, tá muito difícil, eu não vou conseguir, eu não sou forte o suficiente. Lembra da oração de Jesus? Ele disse assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice. Sabe? Por um pouquinho, Jesus pensou que ele não fosse conseguir. Por um pouquinho, Jesus quase que não aguenta. Jesus, lá em João 4, quando ele encontra com a mulher samaritana, a Bíblia diz que ele estava cansado. Então, sabe quando você fala assim pro pai, pai, eu tô cansado. Eu tô cansado, eu não aguento mais. Um dia, Jesus também esteve cansado. Quando a situação for tão terrível que as lágrimas chegarem a escorrer dos seus olhos, saiba que Jesus também chorou. Ele chorou. Ele se compadeceu das pessoas, ele sentiu o mesmo que elas, ele sofreu, ele chorou. Então agora quando alguém diz para o pai, pai, eu tenho fome, pai, eu tenho sede, eu quero parar, eu quero desistir, eu não estou aguentando, eu não consigo. Jesus passou por tudo isso. E sabe o que é melhor de tudo? Se você não quer, tchau. Jesus passou por tudo, por todas as tentações. Por tudo que ele passou. Para dizer assim, ó, eu sei o que você sente. Eu sei o que você passa. E mais do que isso, ele te ajuda. Mais do que saber o que você passa, mais do que saber o que você sente, pois ele já sentiu na própria pele. Mais do que isso, ele te ajuda. Evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Ele não socorre os anjos, mas a mim e você ele socorre. Olha só, no versículo 18, ele diz assim, ó, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Deixa eu falar uma coisa para você. De repente, as pessoas não entendam o que você sente. De repente, as pessoas que estão ao seu redor nem saibam o que você sente. Porque muitas vezes, se a gente falar, ninguém vai entender. Tem coisas que eu passo que se eu falar, vocês não vão entender.
Eu não vou conseguir expressar. Não é porque vocês não vão ter vontade de entender, porque eu não vou conseguir expressar. Tem coisas que a gente passa nessa vida que ninguém entende, que ninguém sabe. E que muitas vezes ninguém nem é capaz de nos ajudar. Mas saiba que Jesus, Ele sabe, Ele conhece, Ele já passou, Ele já suportou e Ele te ajuda. Ele te ajuda. Ele te ajuda. Eu não sei se você tem um pai que te ajuda. Eu não sei se você tem uma mãe que te ajuda. Eu não sei se você tem um esposo, uma esposa que te ajuda, um filho. Eu não sei se você tem um amigo que te ajuda. Eu não sei se você tem um pastor que te ajuda. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Você tem um Deus. Você tem um Deus que te ajuda, que te socorre, que está do seu lado, que está contigo, que te dá força, que te dá ânimo, que te renova, que renova suas forças, que te fortalece. Esse Deus é poderoso, é infinito, Ele é presente, Ele não é ausente. Isso eu tenho certeza, eu tenho garantia. Eu tenho garantia de que Deus está conosco. No tempo certo, eu diria no tempo oportuno. Os fariseus não viam a verdade por causa da inveja. Creiam que Jesus, ele foi tentado e ele suportou tudo. Pode ter certeza que Jesus, ele não é um acusador. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, nem antes nem depois, mas no momento certo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Jesus não nos acusa. Jesus, ele voltará assim como um leão. O leão da tribo de Judá. Voltará para julgar as nações. Só que a Bíblia diz que hoje ele é o meu e o teu advogado. Advogado fiel. O nosso irmão João, o apóstolo João, ele vai escrever suas epístolas e vai dizer assim: filhinhos, não peques, todavia, se pecar, tem no céu um advogado fiel. Minha mãe está internada, passando mal, está precisando de oração. Nós vamos orar, irmão Jeremias. Saiba que você tem um advogado no céu. Detalhe, que é justo. Ele é justo. O salário do pecado é a morte. E Jesus venceu isso na cruz do Calvário. Sabe por quê? Porque esse mesmo versículo tem uma vírgula e está escrito assim: mas o dom de Deus é a vida eterna.